Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gravação impedida de acidentes reais. Esse vídeo é você for sensível, sei lá, não pode ver. Você que é sensível. Como tu está que é sensível? É só tu ver algo perturbador. Ele tiver um medão, não veja esse vídeo, tá? Quem é sensível. E você que é sensível não vê, tá? E vamos pro vídeo. Porque vai ter um negócio bizarro, já digo. Fala pessoal, tudo bom? Na verdade já vi, mas foda-se. Vamos ver como fosse nada. Aliás, eu tô com a voz rouca, tá? Não reclame. Com vocês, aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E esse é um tema que eu já abordei em outros vídeos meus, falando a respeito de incidentes reais, onde aconteceu uma gravação deles, mas essa gravação se perdeu ou está parcialmente encontrada. No vídeo de hoje, abordarei mais outros casos interessantes de gravações perdidas, de incidentes reais, e dessa vez eu resolvi focar em alguns casos mais obscuros, não tão comentados, mas que apresentam histórias impactantes, onde existem muitos relatos, mas quanto às gravações desses acontecimentos, aí já é outra história. Sim. Ah, tá. Travado, o Intelsat foi construído pela Space Systems e foi lançado no dia 15 de fevereiro de 96 a bordo de um foguete, o Long March 3B. E isso aconteceu no centro de lançamento de Xishang, na China. E aparentemente estava tudo bem, as pessoas estavam bem ansiosas pelo lançamento, já estava tudo preparado, inicia o lançamento, mas aí a história muda por completo. Galera, vou dar uma dica. Abaixe o volume. Eu não vou abaixar porque eu sou idiota, mas é sério. Vou dar uma dica pra você. Abaixe o volume. Se quiser ainda. Vou dar uma dica. O barulho vai ser altaço. Então, tô ouvindo. Então, cuidado. Então, prepara o teu ouvido se você tiver coragem, tá? Vou ter que eu dar medo. Mas olha o final. Vou mostrar aí sem medo. Não, antes de falar um negócio, o parceiro daqui tá falando. Não vou conseguir falar assim, não. Falei, bater o meme lá. Estava comendo um barulho lá e fala: vai tomar no cu, pirei. Só ver. Nos primeiros segundos após a decolagem, o foguete se desviou de sua trajetória e caiu em um lugar próximo, o que provocou uma grande explosão que destruiu praticamente uma área inteira, mais precisamente uma vila conhecida como Maiyelin. Uma investigação foi feita e identificou uma falha no sistema de orientação do foguete como a causa provável de todo esse acontecimento. Maiyelin ficava do lado de fora do portão principal do centro de lançamento, e foi assim o lugar mais afetado de todos. Maiyelin estava no condado de Mianing, na província de Sichuan, a 64 quilômetros a noroeste da cidade de Xishang, e o estrago foi tão grande que é relatado em vários lugares que essa vila desapareceu sem deixar quase vestígio nenhum. Algumas semanas após esse ocorrido, lá por volta de 23 a 24 de março do mesmo ano, uma emissora em Israel, conhecida como Channel 2, transmitiu gravações de todo o local destruído. Casas e vários outros ambientes foram totalmente devastados. E essas imagens foram captadas por um engenheiro israelense que estava presente lá no local naquele momento. Essa gravação ganhou muita repercussão e foi exibida em outras emissoras também, mas isso fez com que o governo chinês não gostasse muito, porque alegavam que dezenas de pessoas tinham morrido e que tinha sido algo muito grande, né? Um acontecimento com um número bem maior de vítimas, enquanto a princípio a China falava que apenas 6 pessoas morreram. Algumas fontes citam 5, outras 6. A princípio, agora que eu lembrei. Se eu já falei o nome, vale a pena. Você que gosta de Lost Media,
a nostalgia, você vai gostar muito disso. Falavam Foi lá isso. onde Eles descobri- falam que onde lá eu por volta da década já de tiveram aulas de 80 mídia, tá? houve uma evacuação em Mayelin e também em outras Vamos aldeias próximas. Então, por conta dessa evacuação, que eles falam que não foi tanta gente assim. Lá por volta de 2007, é citado que Mayelin tinha cerca de 1.200 moradores e que em 2010 cresceu para 1.600. E que, apesar de tudo, ainda tinham pessoas que moravam por lá, sendo maioria pessoas idosas. Em 98, todos os moradores foram solicitados a deixar o local, né, ficar pelo menos 2,5 km longe, mas também teve um número de pessoas que se recusou a sair desse local. Ainda existiam pessoas morando por lá. Então tinha o relatório chinês, que a princípio colocou menos de 10 mortes, e tinha os relatórios ocidentais que falavam que foram dezenas e centenas de pessoas que perderam a sua vida lá. O governo chinês também negou que houvesse algum engenheiro israelense durante o lançamento, mas após a exibição dessa fita em vários países e praticamente o mundo inteiro comentando a respeito disso, aumentaram o número de mortes para 56. Quando esse vídeo foi gravado e foi exibido em várias emissoras, ele não foi exibido por completo, foi exibido apenas alguns trechos, mas não o vídeo inteiro. A partir de gravações de noticiários, nós temos acesso a partes do vídeo. Ao que tudo indica, ainda está perdido ou está oculto. Isso porque foi uma gravação em um VHS. Não sabemos se esse VHS ainda está em boas condições, se alguém tem digitalizado por completo, se fizeram alguma cópia. Podemos dizer que nesse caso não é uma mídia perdida por completo. Logo. Everything's changed. Peraí, galera. Boa, galera. Koh Lanta é a versão francesa de um reality show chamado Survivor. E aqui o nosso foco é na 13ª temporada, que começou a ser gravada no Camboja, mas que antes da estreia foi cancelada. A história começa em março de 2013, quando Gerald Babin, que seria um dos participantes, sofreu uma parada cardíaca após a primeira prova da temporada. Ele tinha 25 anos e entrou em colapso após ter relatado câimbras. E, infelizmente, apesar das tentativas de reanimação dele e de terem o levado a um hospital, ele faleceu. E é aqui que a história começa a ficar estranha. Ele era considerado uma pessoa saudável, ele não tinha nenhum histórico de problemas cardíacos, e também é explicado que para participar desse programa você teria que passar por vários testes para isso mesmo, para saber se você está apto ou não a participar do programa, se você tem alguma doença. É relatado que ele passou por vários exames e que estava tudo bem, os exames mostravam que não tinha nada errado e que ele poderia sim participar. O primeiro desafio seria um cabo de guerra entre os dois times, e é relatado que no momento dessa gravação a temperatura ambiente estava por volta de 40 graus, ou seja, muito calor. Se a gente com 30 graus já tá quase morrendo, imagina com 40 e tendo que fazer esforço. Durante essa prova, que é também conhecida como evento do naufrágio, ele sofreu um desmaio e começou a relatar câimbras no braço. O Dr. Thierry Costa, que era o médico da equipe e que tinha já experiência, ele participou de 4 temporadas, foi lá e prestou os primeiros socorros. E a princípio ele pensava que era apenas uma desidratação, estava muito quente, né, 40 graus, e mesmo ele sendo saudável, isso poderia acontecer. Mas não demorou muito e o Thierry percebeu que não era apenas uma desidratação, e sim algo mais grave, porque o Geraldo começou a sofrer várias paradas cardíacas. No total foram 3. A primeira foi no local e ele conseguiu ser ressuscitado. A segunda ocorreu durante o transporte para o hospital. E a terceira foi quando ele chegou no hospital, que é o hospital de Sihanoukville, no Camboja. Mas infelizmente nessa terceira vez ele não respondeu à reanimação e faleceu. Foi aberta então uma investigação pelas autoridades francesas para saber realmente o que aconteceu, se houve negligência ou não. Depois de muitas investigações
investigações concluíram que a produção seguiu os protocolos que deveria seguir e que a morte foi parada cardíaca por causas naturais. Mas aí vem a parte das testemunhas. Uma testemunha ocular da equipe da produtora ALP, que é a Adventure Line Productions, relatou algo diferente. O Gerald já mostrava sinais de exaustão pelo calor extremo. Eu quero saber quem que teve a brilhante ideia de fazer algo assim em um calor de 40 graus, gente. Não dá. Essa testemunha também alegou que o Dr. Thierry foi impedido de intervir até o fim da prova, resultando em um atraso de cerca de 10 minutos, e que também, por economia, a primeira decisão foi levá-lo de barco até o hospital e não de helicóptero, e que durante a viagem de barco o Gerald começou a passar mal de novo, a ficar inconsciente, e que foi aí que viram que a coisa estava ficando mais séria e que precisariam de um helicóptero. Essa testemunha também disse que havia uma falta de comunicação com o piloto do helicóptero e que ninguém tinha um número de telefone, o que teria causado mais atrasos. E também disse que o Dr. Thierry foi instruído a reencenar a sua intervenção inicial para a gravação do programa e que o resgate só foi solicitado quando o Gerald já estava em um barco, já estava passando mal, já tinha tido o primeiro ataque cardíaco. Segundo a produtora, essas acusações são todas falsas, foram todas negadas, e toda essa história teve um destino mais trágico ainda, porque no dia 1º de abril de 2013, o Dr. Thierry foi encontrado sem vida em um quarto de hotel no Camboja, e aqui eu não vou falar a maneira que ele fez telefone, o que teria causado mais atrasos. E também disse que o Dr. Thierry foi instruído a reencenar a sua intervenção inicial para a gravação do programa e que o resgate só foi solicitado quando o Gerald já estava em um barco, já estava passando mal, já tinha tido o primeiro ataque cardíaco. Segundo a produtora, essas acusações são todas falsas, foram todas negadas, e toda essa história teve um destino mais trágico ainda, porque no dia 1º de abril de 2013, o Dr. Thierry foi encontrado sem vida em um quarto de hotel no Camboja. E aqui eu não vou falar a maneira que ele fez isso, mas como ele era médico, ele tinha os seus meios. Ele também teria deixado uma nota devido a esse ato que ele fez com ele mesmo. Ele criticou as acusações feitas contra ele pela mídia francesa e fóruns da internet. Na carta, ele ainda disse que tratou o Gerald como um paciente, não como um concorrente, mas que todas as alegações que estavam fazendo na época na internet destruíram a sua reputação. Uma emissora de televisão francesa, TF1, prestou uma homenagem ao doutor e condenou os relatos anônimos que estavam sendo divulgados na França. Já a polícia cambojana declarou que o falecimento não era suspeito, sendo assim, nenhuma investigação foi realizada no local. A família da vítima, por meio de um advogado, alegou que o material exibido em tribunal excluía a intervenção médica, enquanto a reportagem que dava a versão da testemunha acusou a produção de apagar registros desse momento e também da comunicação via rádio relacionada a esse incidente. Até hoje, nada desses materiais foram divulgados ao público. É bem provável que nunca será exibido para ninguém. Sensibilidade a temperaturas extremas. Use pulgar Aí, sensitivo. galera, eu voltei. E comentando a respeito Eu ia desse falar, caso, tive de também me voltar, lembrei de um cancelei. outro caso que, em partes, é parecido. Isso porque temos mais uma vítima que perde a sua vida em uma gravação de um programa de televisão que nunca foi ao ar. Aqui nós estamos falando do Great Temptation, que era um game show australiano exibido na Ten Network de 1970 até 75. E ele era conhecido como uma versão inicial da versão australiana de Sale of the Century, sendo apresentado por Tony Barber, que já tinha bastante experiência na televisão australiana, mas apesar disso, essa era a primeira vez que ele apresentava um programa de televisão. Não existem muitas informações, mas em um dos episódios, nós tínhamos uma participante chamada Valerie e ela foi vencedora nesse episódio. Então, chegou o apresentador e disse: "Parabéns, você ganhou!" E nesse momento, ela
desmaia. Segundo o Tony, houve um pouco de confusão, eles saíram do estúdio e os médicos foram chamados. Ele voltou para o seu camarim e lá mesmo um dos produtores disse para ele que ela morreu. Segundo uma entrevista, o Tony perguntou como é que ela está e responderam para ele: Tony, ela faleceu, o que teria sido uma experiência horrível e extremamente perturbadora para todos que estavam lá. Eu também imagino, você tá apresentando um programa, a pessoa vence, ela vai ganhar um prêmio e ela desmaia e morre. Eu ficaria traumatizada se algo assim acontecesse comigo. No momento do desmaio, as gravações foram interrompidas e depois disso não aconteceu mais gravação nenhuma. E esse episódio em questão nunca foi concluído porque nem conseguiram filmar o final porque ela faleceu e por conta disso também não foi exibido, nunca foi exibido e ninguém sabe exatamente se esse episódio ainda está salvo em algum lugar, pois nessa época é dito que ainda a Austrália tinha o hábito de reutilizar fitas, algo que também acontecia no Brasil. Então é bem provável que não exista mais nenhum registro desse acontecimento, ao menos que alguém tenha pego a fita, mas até hoje nós não temos nada, nenhum vestígio dela em lugar nenhum. Um acontecimento muito triste, inesperado, ainda mais em um programa de televisão onde você acaba de ganhar um prêmio. O que vocês acham? Eu Será falar um negócio. Vamos lá, um negócio. Daí é azar pra caralho. O cara vai ganhar, tipo, vai ganhar 10 milhões de dólares, sei lá. O cara vai lá, ela vai lá e morre. Isso quando ganha um dinheirão. É azar, vamos lá. Desculpa aí, mas, pô, vamos lá, né? que a emoção foi tanta? Será que ela tinha algum Emoção histórico não, de algum sei problema lá. cardíaco? Azar, Eu achei essa história um tanto mórbida e bizarra e triste ao mesmo tempo. Aí, mano, triste pra caralho, vamos lá. Amanda Fielding nasceu em Eu acho que 1943 em uma família aristocrática no Eu interior vou dar uma dica. Vai ter um bagulho aqui aleatório. De longe parece que é um boneco, mas quando vê, ela. Vamos ver. da Se ela. Inglaterra e devido a uma experiência considerada Vou falar um negócio. Primeira coisa, ela vai fazer algo que nem deveria ter feito, mas foi porque ela quis, tá? Eu digo. por ela traumática, com uma alta dose de uma determinada substância na juventude, ela começou a voltar a sua atenção para os potenciais benefícios terapêuticos dos chamados psicodélicos. Tanto é que em 1998 ela fundou a Beckley Foundation, que é um instituto voltado à pesquisa científica dos efeitos dessas determinadas substâncias. E lá na década de 70, aos 27 anos, realizou um ato extremo de autotrepanação, que para quem não sabe é quando a pessoa perfura o próprio crânio. It is me looking rather anxious. The morning of the operation. She has a birdie who lives with us. Ela acreditava que com isso teria um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e também alcançaria Galera, só vou mostrar porque parece que tá no ar, né? Mas sério, é meio pesado, tá falando sério. estado Pode elevado ter. de consciência, teria uma consciência mais expansiva, estável, comparável ao estado das crianças antes das suturas cranianas se fecharem. Mas tinha um porém, ela não conseguiu encontrar um médico disposto a realizar esse procedimento. Foi então que ela pensou, por que eu mesma não faço isso? Então ela foi atrás de todo o material para poder realizar sozinha esse ato, mas não só isso, ela filmou todo o procedimento e criou um pequeno documentário chamado Heartbeat in the Brain. Agora. Stop drilling every now and then. Vai mostrar não, claro. A Amanda disse que sentiu uma quietude na cabeça e também uma redução da neurose algumas horas após o procedimento. E como na época ela gostou do resultado, ela começou a exibir esse filme em galerias de arte e também quis concorrer ao parlamento usando o slogan Trepanação para o Serviço Nacional de Saúde, pois para ela era um método seguro e eficaz. Hoje, a gravação desse incidente está considerada Entre aspas, né? como parcialmente encontrada. Isso porque dizem que as exibições foram raras. Talvez ela quisesse exibir mais vezes, mas devido ao material do vídeo, resolveram não exibir tanto assim. Será? Muita gente então acreditava que isso era uma mídia perdida, mas não é tão perdida assim. Eu acho que é um caso de mídia arquivada aqui, porque teve uma exibição
exibição em 1978 em Nova York e dizem que nessa exibição o negócio foi tão chocante que pessoas desmaiaram enquanto assistiam o vídeo. Eu acho que tá explicado agora, né, que não queriam tanto assim. É também dito que fragmentos desse vídeo apareceram em um documentário de 1998 chamado A Hole in the Head e que alguns outros momentos do vídeo foram incluídos em um episódio de uma série chamada Hamilton's Pharmacopeia, mas o vídeo completo mesmo, eu acredito que seja uma mídia arquivada devido ao conteúdo dele. A gente não sabe se um dia isso vai chegar na internet por completo ou não. Ai, mesmo, né? Pera aí. Chegar na internet por completo ou não. Agora, se eu vivesse nessa época, envelhecesse nesse lugar, tu basicamente morreria de intoxicação. Tô zoando não, tá? Vou te mostrar. Outro caso, assim, que eu achei bem bizarro e bem nojento também. Vocês vão compreender aqui. E não só nojento, eu diria, mas também perigoso. O Maxia Supermarket foi um supermercado inaugurado entre o final de 1997 em Fort Worth, que não teve um longo Aliás, não vai mostrar esse dinheiro, mas tem fedor da desgraça. Tô usando não. período de funcionamento. Ele não era parte de nenhuma rede de supermercados, como, por exemplo, tem o Carrefour, tem o Walmart, tem o Tesco em outros países. Era um único supermercado independente que ficava no Texas, nos Estados Unidos. E não era um mercadinho pequenininho de esquina, não. Ele foi adquirido por meio de um empréstimo de $975 mil da Comerica Bank, Texas. Mas as coisas não deram lá muito certo. Dívidas começaram a aparecer e aparecer e a crescer. Quando viram, era mais de 1 milhão em dívidas. E por conta de todos esses problemas, o supermercado foi assim abandonado da noite pro dia. Simplesmente um dia pegaram, abandonaram ele por completo, mas tinha um porém. Nada foi removido. Ou seja, sabe aquela parte do açougue onde você vai comprar carne? As carnes ficaram todas lá. Sabe a parte onde você vai comprar frutas e vegetais? Ficou lá tudo exposto. Tudo lá do jeito que tava. Como se fosse ser aberto no... Aliás, tô esperando eu falar. Meu Deus, uma coisa eu vou falar lá. Eu ia falar, mas não vou falar não. Não deixaram fechado, não deixaram aberto, tá? Deixaram fechado, provavelmente. Dia seguinte, mas isso não aconteceu e a energia do local foi desligada. Então, carnes, laticínios, frutas, verduras, tudo, seja perecível ou não, ficou lá. E assim, eu fico pensando, né? Tudo bem, veio a falência, mas não podiam pelo menos pegar as coisas que estavam lá e doar para quem precisa? Eu sei que se trata dos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, isso e aquilo, mas eu tenho certeza que lá também tem pessoas que não estão nas melhores condições economicamente falando, tudo que era comida, pelo menos, né? Porque se vai ficar lá, vai estragar. Tem alguma lei que impediria eles de fazer isso? E vocês vão perceber que, poxa vida, essa seria a melhor solução de todas, porque isso aqui virou um problema tão enorme para eles depois. Certas coisas no mundo que eu não entendo. Agora imagina, o local fechado, sem energia, no verão, porque eles falam que isso aconteceu entre julho e agosto, e nos Estados Unidos, nesses meses, é verão. Então imagina o caos que começou a se instaurar lá dentro. Tudo começou a se decompor e aqui a gente não... tirando, mas é que nesses meses lá é verão e aqui é inverno. YouTube lá provavelmente verão também, sei lá. Lá outubro também é verão. Agora saquei. Como falam os dubladores, como dublador na série. Agora saquei, falando sério. Tipo, outubro, não, para nós é outono. Lá provavelmente eu ia falar. Só acontece que a primavera lá é primavera aqui também. Mas agora eu saquei. Primavera aqui, tá certo. Primavera é lá e é outono aqui. Verão lá, inverno aqui. Outono lá, primavera aqui. Agora tá tudo explicado. Tá só falando daquele cheiro ruim. Meu Deus. E o outono, o inverno lá e o verão aqui. Tá certo agora. Imagina o odor que ficou lá dentro.
O local se tornou um risco biológico extremo, porque os alimentos passavam pela decomposição que liberava gases tóxicos. Não só isso, atraía vários insetos, como baratas, moscas, mas também animais como ratos, entre outros. Meu Deus, imagina quando abriram a porta, a pessoa já tem um lugar no céu, né? A pessoa que teve que ir lá fazer a limpeza. Não demorou muito para as pessoas começarem a sentir esse odor nada agradável, porque imagina 36 mil metros quadrados, ok, mas tudo fechado e tudo começou a se decompor lá dentro e muita coisa, muita comida, muita carne, tudo se decompondo, aí começa a juntar os insetos aí, eita rapaz, pessoas relatavam... Aí eu vou falar uma história que aconteceu essa noite, que eu tenho teoria que tinha acabado a luz. Eu tô zoando, somente aconteceu. Eu tava de boa, eu tava cansadaço, eu juro que eu não fiz nada, tava um calor também. Fui dormir com o som das graças, não sei como eu tive esse sono, confesso. Aí eu fui dormir, não sei o que aconteceu, choveu, sei lá, não choveu também não. Cara, a luz tinha acabado, mano, e olha que eu deixo a luz ligada quando eu vou dormir. Minha mãe nem percebeu, eu fui dormir, falei pra minha mãe, né? Oi, tinha acabado a luz? Ela falou que não, né? Aí depois dava a prova que tinha acabado a luz. Mas tu desliga a luz quando eu vou. Tu já tinha desligado a luz quando eu fui dormir? Ela falou só, eu só desligo a luz quando eu durmo. Porque não sabe quando tem ar-condicionado, eu geralmente ligo a luz, tá? Porque quando eu vou embora, geralmente eu provavelmente vou tremer inteiro. Começa a tremer. Nem tremer, ele treme e fica tonto. Eu não tô zoando, tá? Fico tonto, confesso. Ah, mas vai quando tu no banheiro, é assim? É que não, mano. Eu vou de boa, tô falando sério. Eu só tenho tontura por causa disso, sério. Até ligou a luz do banheiro. Porque antigamente eu fiquei tão tonto. E eu também tenho medo de me olhar no escuro, tá? Sério, eu odeio fazer isso. Odeio. Porque eu fico com medo. Quando a minha cara é toda escrota, tá ligado? Não vou nem falar nada. É literalmente isso, tá ligado? Com a cara toda escrota. Aí, era a prova que tinha acabado a luz na hora, E sentiam sério. Era a prova que tinha acabado a luz, tô usando não. dores de cabeça apenas por atravessar a rua e passar perto do ambiente. E as janelas começaram a ficar cobertas por uma espécie de massa escura, diziam as pessoas. Mas, na verdade, não era massa escura, eram vários insetos juntos. Quer ganhar cartões presente grátis? É fácil e divertido. Passo 1. Não, você me deu não. Não era massa escura, eram vários insetos juntos. Ai, meu Deus. Não tinha mais o que ser feito. Botar fogo ia só piorar a situação. Explodir também. Então tiveram que fazer uma limpeza emergencial. Antes tentaram fazer várias ligações pro banco para explicar a situação e tudo mais. Não resolveu, então as autoridades declararam que o local era um risco à saúde pública e que algo tinha que ser feito. A limpeza foi realizada em novembro de 1999, ou seja, ficou de julho a novembro, tudo aquilo se decompondo, os insetos fazendo a festa. Equipe da Garner Environmental Service. Vocês já têm, assim, uma cadeirinha preferencial lá no céu, tá? Vocês não têm noção, eles tiveram que usar aqueles trajes, igual o pessoal usava pra entrar lá em Chernobyl pra fazer a limpeza. Removiam restos alimentares com pás e retroescavadeiras. Agora eu tive uma dúvida. Se algo vai acontecer lá em Chernobyl no futuro, galera? Tudo foi para um aterro sanitário. E vocês acreditam que mesmo depois Aliás, da... uma curiosidade sobre Chernobyl, sim, tinha um time lá. Eu não tô zoando. E quando isso aconteceu, os caras estavam tentando subir pra primeira divisão lá da União Soviética, eu acho. O Série B, segunda divisão. Quando isso aconteceu, tá? Eu tô falando sério. limpeza Mano, eu não tô zoando, tinha um time lá mesmo, falando sério. da sanitização concluída, o cheiro continuou. O cheiro foi embora um mês depois. Tanto é que isso deu muita reclamação com os moradores, porque
negócio tava insuportável. A parte da limpeza foi parcialmente documentada por Só de ver o fogo da noite, vamos, sério. meio de vídeos, então podemos dizer que esse incidente está também parcialmente encontrado. Fragmentos do interior do supermercado foram usados no episódio The Last Supper da série Life After People, que foi transmitida em janeiro de 2010, mas dizem que tinham vídeos de quando entravam no local e mostrava assim a situação infernal daquele local que já foi um supermercado. Em 2023 a 2024, o pesquisador Benjamin McHale foi atrás dos vídeos originais. Ele queria saber se alguém tinha ainda essas fitas com essas gravações. Acho que é melhor ficar perdido, né? É melhor ficar perdido. E ele descobriu que existiam mais gravações que foram feitas por um funcionário do local. Coitado do funcionário que teve que ir lá também, né, rapaz? Já não basta ter que trabalhar numa escala difícil em supermercado, você ainda tem que passar por essas coisas. Mas o que acontece? O VHS que tinha essas gravações não foi digitalizado e o tempo passou, acredita-se que foi deteriorado, ou seja, está perdido, e nós só temos essas gravações aqui do momento da limpeza. E Nossa, ainda meia assim hora de são vídeo, alguns mas já tá fragmentos. acabando. Imagina o momento que abriram o Agora. supermercado, tudo isso está perdido. Existem alguns relatos na internet de pessoas que falam que não conseguiam nem ver a cor da própria mão por causa dos insetos, que eu acho que iam lá com luva para pegar as coisas e aí subia um monte de inseto em cima de você. Que desespero! Eu perdi o meu emprego nessa hora. E aí, vocês Eu ia sabiam fazer o dessa quê? história? Agora entender. Ia fazer uma briga diferenciada, sabe? Esse vídeo vai se encerrando Eu por aqui. Eu espero vlog. que vocês tenham gostado. Ainda existem vários casos interessantes e eu É isso, galera. Gostaram? Deixa o like. Se inscreva no canal. Fui. Tchau. Até o próximo vídeo.